Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os tons fantasias de cada tintura ou de cada coloração. Olá, eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha e novamente eu vou te falar que é um prazer muito grande ter a sua companhia. Se você ainda não é aqui do canal, tá chegando agora, muito prazer em ter você aqui na minha companhia. E como mostrou a vinheta aí, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Bom, hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre tons fantasias, ok? Os tons fantasias estão virando uma loucura. Eu andei essa semana dando uma olhada a fundo nas lojas de produtos para cabeleireiros e fiquei assim, de boca aberta, de ver como estão inventando coisa, né? Na verdade, o mundo de cosmético está sempre assim, inventando milhões de coisas. Nós não conseguimos acompanhar tudo, não tem como. Muitas vezes as pessoas fazem alguma pergunta para mim de algum produto que eu nem conheço, porque não tem como conhecer tudo, tá? Então, sou uma cabeleireira antiga, então eu sou mais da moda antiga, né? Como se diz. Então, na colorimetria universal, nós temos as bases, como eu sempre estou falando aqui, né, no canal. Esse vídeo hoje não vai falar de bases somente de tons fantasias. Os tons fantasias sempre são aqueles que vêm depois do ponto. Então, por exemplo, você compra uma tintura 7 ponto alguma coisa, digamos que seja 3. Então, qual é o tom fantasia dessa cor? É o 3, é o 0,3, na verdade, tá? O mix do 3 seria o 0,33. Eu tô gravando esse vídeo na luz solar, então desse lado aqui tem sombra, o meu cabelo tá bem clarinho, como ele tá realmente, e aqui desse lado tá amarelo, mas é assim mesmo por causa do sol, né? Tô com duas cores de cabelo. Bom, então vamos começar pelo 1, o ponto 1. O ponto 1, na colorimetria universal, ele é conhecido como o azul, né? Só que a maioria das empresas usa ele como cinza. Depois nós temos o ponto 2, que normalmente é o irisado, mas ele pode ser mudado também dependendo da fábrica, especialmente fábricas internacionais. Mas ele é, na colorimetria universal, ele é conhecido como roxo. O ponto 3 é o dourado, desculpem a letra. O 0,3 é o dourado. O ponto 4 é acobreado. O número 5,5 significa acaju. Estou falando, repetindo mais uma vez, universalmente, tá? Mas é claro que cada empresa pode mudar. Ponto 6 é vermelho. É um pigmento vermelho. E o ponto 7 é marrom, tá? Os mais usados são esses, do 1 ao 7. Mas tem muitas fábricas que trabalham com o 9 e o 8. O ponto 8, ele em algumas fábricas ele é conhecido como verde, outras fábricas ele é conhecido como fumê, que na verdade seria assim um cinza, um fumê, tá? Ó letra. E o ponto 9, ele é conhecido em algumas fábricas como pérola, em outras fábricas como verde também, e assim vai indo. Então não tem como dizer, especialmente o 8 e o 9, tá? Eles mudam muito, os outros também mudam, mas esses aqui mudam mais. Sobre o ponto 1, normalmente as tinturas as colorações que nós mais encontramos no mercado são 6,1, 7,1, 8,1, 9,1 e 10,1, tá? Encontra-se também o 5,1, o 4,1, mas são mais raros de encontrar, tá? Então, se você encontrou uma tintura 5,1, por exemplo,
e você gosta dessa coloração ou desse tonalizante 5.1 dessa fábrica, dessa marca, digamos que seja lá da Vela, ok? Então, você procure não trocar, porque se você encontrar de outra marca, provavelmente ele vai te dar um resultado diferente, tá? Então, nós temos que procurarmos ser bastante fiéis às marcas que nós gostamos. Se nós gostamos, não trocamos. Porque muitas vezes sai de linha e a pessoa fica desesperada, compra uma outra de outra marca e fica um tom diferente, às vezes vai ficar um tom mais avermelhado. O ponto 2, ele é um pigmento irisado ou violeta ou arroxeado. Onde que nós encontramos ele? Normalmente nós encontramos ele quando é uma coloração, uma tintura que esteja com vermelho ou com violeta. Por exemplo, nós podemos encontrar o 520 ou somente 5.2. Ele vai ser castanho claro violeta. Agora, se nós encontramos ele no 562, aí ele é um castanho claro vermelho violeta. Então ele é um vermelho arroxeado. Mas ele também é encontrado, por exemplo, no 921, no 721, tá? Também pode ser encontrado no 612, por exemplo, é um exemplo. Todas elas têm essas cores ou inverso, tá? Aqui, então, nós estamos tendo um loiro muito claro, violeta, cinza, violeta acinzentado. Então, na verdade, ele tem 40% de violeta e 10% de cinza, tá? Então ele tem somente reflexos acinzentados, ele não é acinzentado, ele tem mais pigmentos arroxeados. Esses tons são ótimos para você que gosta de um tom mais bege no cabelo, tá? Tanto faz, aqui já muda, ó, aqui embaixo. Aqui nós já temos assim, ó, se você encontra, por exemplo, o 912, ele já é diferente do 921, ok? Porque aqui nós temos 40% de pigmento cinza e apenas 10% de violeta. O que está comandando aqui é o pigmento acinzentado. E por que eu falo que tem, por exemplo, ali 40% de um e 10% de dois? Porque nós temos num tubo de coloração, nós temos 50% que é a base, tá? Que é a cor fundamental que nós precisamos ter numa coloração, é a base, tá? É a que vai fazer todo o trabalho, depois o resto só pigmenta. Então, nós temos aqui 50% é da base e os outros 50% se dividem em 40%. O primeiro número que aparece depois do ponto e 10% é da segunda tonalidade que tá aqui depois do ponto. O ponto 3 é douradão. Então, se você usa uma tintura, por exemplo, 7.3, você está tendo o laranja, que é da base, cor base, que é a 7, e você está tendo o dourado da cor fantasia. Então, você está tendo aqui duplamente um tom amarelo dourado, é uma cor bastante dourada para quem gosta de cores assim mais aprofundadas no laranja, no amarelo, ok? Se você usar aqui com 1, então você tá usando o dourado e tá quebrando um pouquinho esse dourado com o 1, só que o 1, lembra-se que ele tem apenas 10% de participação aqui, tá? Mas ele já quebra um pouquinho o douradão. Se você encontrar com 2, ele já tem um fundo violeta. Esse tom aqui é muito bonito para quem gosta de loiro mel, por exemplo. Ele dá um tom muito bonito. Mas para ficar no loiro mel, se você está de cabelo castanho, que é uma cor bem escura, o ideal seria você primeiro descolorir esse cabelo, chegar num fundo 7,
Aí sim você passar o 732, por exemplo, tá? Ou qualquer outro tom que você queira fazer, que tá dentro da casa do 7 ali, sempre é bom você deixar ele primeiro descolorido no fundo 7, para depois você fazer o tom. O fundo 7 é mais ou menos isso que tá aqui, ó, esse laranja aqui, ó. Esse é um fundo 7 descolorido, ok? Ó, então primeiro nós temos que descolorir, chegar nesse fundo laranja. Aí depois sim nós acrescentamos a cor que nós queremos. Uma dica super importante que eu vou dar agora para você é assim: se você quer ter uma cor perfeita, por exemplo, você quer usar um 6.1, mas o teu 6.1 sempre fica com o fundo marrom ou laranja. Então eu te aconselho, primeiro você abrir o teu fio num fundo 7, para depois você passar o 6.1, porque aí ele vai ficar mais acinzentado e vai ficar mais fiel ao tom. E outra dica também que eu dou é procure sempre, sempre, sempre usar tinturas que sejam profissionais, tá? As tinturas profissionais, elas são muito melhores do que as tinturas comerciais. Então, lindezas, eu vou ter que deixar para terminar de falar em outro vídeo. Vai ter a parte 2, porque eu quero falar sobre o ponto 5, o ponto 6, o ponto 7, o ponto 8 e o ponto 9. Inclusive, emendando aqui do que eu falei lá do 8, por exemplo, que poderia ser verde, poderia ser fumê e pode ser até vermelho, gente. Olha, as empresas fazem loucuras com os tons fantasias. Para você, dica final, para você ter certeza do que você está usando, sempre compre tinturas numa loja de cabeleireiro. Lá as pessoas têm a cartela de cores, de tons, e aí você vai olhar e se certificar do que é que realmente representa aquele número após o ponto, ok? Especialmente se você for comprar da Igora, né, que é uma fábrica alemã, da Tchaikovsky. Então a linha da Tchaikovsky é Igora e também tem as outras linhas deles. Eles mudam muito mesmo a nomenclatura, tá? Então você tem que dar uma olhadinha e pesquisar direitinho. E eu vou parar por aqui. Terá o vídeo 2 dessa aula. Muito obrigada pela sua presença aqui e namastê!